Volta só a Gabriele. Rafael, a gente estava falando alguma coisa. A gente estava falando que na soma, né, de frações, a soma de frações, deixa eu voltar lá. A soma de frações, Rafael, aqui ficaria 4 sobre 1, tá? Porém, a gente não precisa colocar o denominador 1. O resultado fica só 4. Mas se fosse outros números aqui, se aqui fosse 2 e 2, eu só ia repetir o 2. Lembrando que a gente não... Eu compartilhei ou não compartilhei? Não. Não compartilhei? Tá, deixa eu compartilhar aqui. Ó, e agora, né? Ó, denominador igual, eu só vou repetir. Só não tá aqui embaixo, porque não é necessário você colocar o número 1 como denominador. Mas se fosse 2, 2 aqui, 2 aqui, o resultado seria 4 meios, 4 sobre 2, tá? O denominador você não subtrai, você não faz nada com ele, você só repete. Mas eu tava falando da adição. Adição e subtração é a mesma coisa. Caramba, o simples número faz toda a diferença. O de baixo também? Aonde, Rafael? Aqui? Quando você adiciona o de baixo também? Não, você não pode adicionar uma fração se os denominadores forem diferentes. Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui estava diferente? Aqui estava 10 e aqui estava 4? Uhum. Não posso somar nem subtrair. Eu tenho que transformar essa fração em denominadores iguais. Então, aqui, eu dividi por 10, eu encontrei 1. Aqui, eu dividi por 4, eu encontrei 1. Só que se eu dividir aqui por 10 embaixo, eu tenho que dividir por 10 em cima. Se eu dividir aqui por 4 embaixo, eu tenho que dividir por 4 em cima. Você pode multiplicar e você pode dividir. Tanto faz. Você pode achar o número que, ou múltiplos ou divisores, desde que o que você faça com o denominador, você faça também no numerador. Então, o que você tem que fazer aqui? Qual quebra-cabeça que você tem que montar? Você tem que transformar denominadores diferentes em denominadores iguais. Uma outra forma aqui, por exemplo, deixa eu ver, eu poderia multiplicar 10 por 4 e poderia multiplicar 4 por 10. O denominador ia ficar 40. Os dois ia ficar 40. Depois a gente simplificava a fração. Entendeu? Desde que você deixe os denominadores iguais, porque enquanto os denominadores não forem iguais, você não pode nem somar, nem subtrair. Você pode multiplicar, mas somar e subtrair, não. Tá? Entendeu, Rafael? Entendeu mais ou menos? Tá. Vocês já copiaram? Podemos ir para a próxima? Sim. Quem que ia fazer a C? A C é a Gabriele. Cadê a Gabriele? Não podemos ir para o próximo ainda, professora. Eu não Tá copiei. copiando? Ela saiu. Tá, enquanto você... Deixa eu anotar. Deixa eu colocar aqui novamente para você, então, Rafael, copiar. E eu vou mandar uma mensagem para a Gabriele no WhatsApp, enquanto isso. Tá falando aqui pra ela. Tirando a gente chamar ela. Como assim? Por quê? O quê? Por que chamar a Gabriele? Pela vez dela. Copiaram? Aí, chegou. Copiaram?
Não. Não. Tô na terceira parte. O que é ali no final? 4 barra... É por causa que é Três? só 4. Não, por causa que é só 4. Ah, tá. Aqui é só para dizer que terminei, ó. Fiz uns risquinhos aqui para dizer que terminei aqui. O resultado é 4 inteiros. Pronto. Pronto? Então tá. A da Gabriele. Gabriele encontrou 1,3. Não sei como, porque a gente não trabalha, a gente tem que chegar no resultado aqui, a gente tem que transformar o número decimal em fração e trabalhar tudo como fração. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Estão visualizando? Menos 2/5, tá? Menos 2/5. Olha só, eu tenho aqui menos 3/10 dividido, presta atenção, depois vocês copiam, tá? É importante prestar atenção onde vocês estão errando. Dividido por menos 3, menos mais 5/10. Esse daqui é a expressão. Eu tenho uma divisão e tenho uma... Aqui é menos? Aqui é menos. Não, ali eu marquei. É menos. Ok. Aqui eu tenho uma divisão e aqui eu tenho uma subtração. Numa expressão numérica, eu sempre faço multiplicação e divisão primeiro. Então, a gente vai fazer essa divisão. Vou repetir, olha lá, Rafael, vou repetir a primeira fração. Menos 3/10. Vou trocar a operação de divisão para multiplicação. O sinal eu vou repetir. Aqui é 3, aqui é negativo, vai continuar negativo. O 3, que estava em cima, vem para baixo. 1, que todo número inteiro é um número racional, então todo número é divisível por 1, então esse 1 vem para cima. Entendeu aqui, Rafael? O inverso do menos 3 é menos 1/3. O inverso do 2, menos meio. O inverso do 5, 1/5. O inverso do 10, 1/10. O inverso de menos 3 é menos 1/3. E vou repetir aqui a segunda fração, a terceira fração. Olha só, aqui tem um sinal negativo na frente do parênteses. Miguel, o que o sinal negativo faz com quem está dentro do parênteses? Muda, troca do Troca o mais. sinal. Isso, então aqui que era positivo, vai ficar negativo. E vou repetir a fração, 5/10. Agora eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Vou fazer a multiplicação primeiro. Menos e menos é mais. Ó, sinais iguais, resultado positivo. Sinais, fecha lá para mim, Isa, por causa do barulho. Sinais iguais, positivo.
3 vezes 1, 3. 10 vezes 3, 30. E vou repetir a outra fração, menos 5 décimos. Agora, chegamos aqui naquela parte, Rafael, de soma e de subtração. Aqui, no caso, é uma subtração. Mas os meus denominadores estão diferentes, ó. Tá vendo que está diferente? Eu não posso, não existe, não é possível subtrair ou somar uma fração com denominadores diferentes. Não existe isso na matemática, tá? Ou você faz o MMC e acha o mínimo múltiplo Professora, o comum, resultado é 2/3? menos 2/5. Ah, tá. Aí, primeira coisa que eu tenho que fazer, transformar de forma que o denominador fique igual. Aí você observa aqui. Se eu dividir 30 por 3, não vai ficar igual? Não vai ficar 10? Então, eu dividi 30 por 3, ficou 10. Só que se eu dividir o denominador por 3, eu não posso esquecer de dividir o numerador. 3 dividido por 3 é 1. E vou repetir a segunda fração, menos 5 décimos. Agora, eu tenho denominadores iguais. Quando eu tenho denominadores iguais, eu só vou repetir o denominador, ó. Repetir. Não somo, não subtraio, não faço nada. Só vou repetir. 10. Agora, o de cima, eu vou subtrair. Mais 1 menos 5, resultado, menos 4. Ó, eu tenho 1. Menos 5, eu fiquei com menos 4. Menos 4 décimos. Essa fração, eu posso simplificar. O exercício ele pede para simplificar. Então, os dois números são pares. Se os dois números são pares, eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Vou repetir o sinal, menos 2/5. Gabi, como que você fez? Gabriele, onde ficou diferente? Gabriele? Gabriele está na aula? Ah, não sei. Ela tá, mas não tá falando. Fala no chat, Gabriele. Não dá pra ela falar, ela não fala. Vamos lá. Copiaram? Copiei. Um minutinho para copiar. Assim. Enzo, você compreendeu o raciocínio? Tem alguma parte desse exercício que você não conseguiu entender? Não, entendi. Entendeu? Rafael, tem alguma parte desse exercício que você não conseguiu entender? Não, eu entendi já. Entendeu? Miguel, tem alguma parte desse exercício que você não conseguiu entender? Esse não quer dizer que você não entendeu nada ou que você entendeu tudo? Eu entendi. Entendeu? Ana, você conseguiu entender o exercício? Tem alguma parte que você não entendeu? Tem alguma parte. Tá, qual? A primeira lá. Que tem dividido por 3, embaixo também dividido por 3. Não tô entendendo por quê. Aqui você diz? Aqui? Aqui? Não, professora.
Aqui? Aí 3/30? Tá, aham. tá. Olha só, tá vendo que aqui é uma subtração? Tá vendo que é uma subtração? Eu não posso, regra da matemática, eu não posso subtrair denominadores diferentes. Eu tenho que deixar os denominadores iguais. Eu dividi o 30, se eu dividir 30 por 3, eu não encontro 10? Sim. E aí os denominadores não ficam iguais? Uhum. Foi isso que eu fiz. Só que, se eu dividir 30 por 3, eu não posso andar com o denominador sozinho. Eu tenho que fazer a mesma coisa com o numerador também. Então, se eu dividir 30 por 3, eu tenho que dividir 3 por 3. 3 dividido por 3 é 1. 3 vezes 1 não é 3? Agora, eu poderia aqui mexer com essa fração aqui. Eu poderia multiplicar os 2 por 3. 10 vezes 3 daria 30 e 5 vezes 3 daria 15. Aí eu teria 3/30 menos 15/30. Eu ia encontrar um valor, o mesmo valor, e no final eu ia simplificar e eu ia achar esse mesmo número. Você decide. Eu encontrei aqui fácil dividir o 30 por 3. O que você tem que fazer é deixar que as duas frações fiquem com o mesmo denominador. Entendeu ou você ainda não conseguiu compreender isso? Consegui. Agora sim. Tá. A letra D, a sua deu 26/5, né? 26/5. Deixa eu encontrar lá para a gente ver se está certo. Letra D. Entra lá e tá certo. Ficou um pouco diferente, hein? Ó, 53/9. Tá um pouquinho diferente. Olha só. Como é? Olha só. Vamos ver aonde a Ana errou. Vamos lá, Ana? Vamos fazer junto. Olha só. Você tem menos 4/9, que multiplica menos 18/10, que subtrai menos 1/7, que divide por mais 1/35. Eu tenho multiplicação, tenho divisão, só depois eu vou resolver a subtração. Então, a primeira coisa que eu faço aqui na ordem de chegada é a multiplicação. Ó, primeira coisa, sinal, Ana, menos com menos, sinais negativos, o resultado é, vai me respondendo, positivo. 4 vezes 18 dá quanto? 4 vezes 18? Isso. Você não fez aí essa parte? Não, essa parte não. Ué, como é que você resolveu isso aqui? Como que você multiplicou isso aqui? Ela fala, calculadora. Não foi por calculadora. Ó, 4 e 18. 4 vezes 18, 72. 9 vezes 10. A conta deu assim. 9 vezes 10, 90. Para achar o erro dele. Mas então você não fez nem a primeira parte, ó. Eu tenho uma multiplicação. Sinais iguais, resultado positivo. 4 vezes 18, 72. 9 vezes 10, 90. Aí vou repetir a outra fração. Vou repetir esse sinal aqui, ó, menos. Eu tô colocando aqui esse menos, que faz parte da operação, ó, menos, menos. Agora aqui eu tenho uma divisão. Na divisão, eu vou repetir a primeira fração, menos 1/7. Vou trocar a operação, divisão por multiplicação. Ó, aqui tá dividindo, troquei para multiplicação. E inverti a segunda fração. Tá 1/35
ficou 35 sobre 1. Pronto. Agora eu tenho aqui uma subtração e uma multiplicação. Eu não posso fazer a subtração primeiro. Então, vou repetir. 72/90 menos, aqui, o menos com mais, menos, está aqui dentro do parênteses. Esse menos aqui é o menos da expressão. Então, aqui também vai ficar negativo, eu tenho que pôr entre parênteses, tá? Eu não posso ficar menos e menos. Um dos dois tem que ficar dentro do parênteses. Então, menos e mais, ó, sinais diferentes, resultado negativo. 1 vezes 35, 35. 7 vezes 1, 7. Agora, vamos lá. Isso aqui dá para simplificar, para ficar melhor para a gente trabalhar. 72 dividido por 9 dá 8. 90 dividido por 9 dá 10. Errei aqui, pessoal. 90 dividido por 9 é 10. Arruma aí, a gente vai resolver junto. Põe aí, ó. 72 dividido por 9 é 8. 8. 72 dividido por 9 é 8. 90 dividido por 9, aqui é 10, ó. Vai ficar 8 décimos. 8 décimos. Arruma aí, tá? Tá, até aqui. Agora eu vou fazendo com vocês. Vamos ver quanto que vai dar. O resultado não tá errado, então. Ó, 72 dividido por 9 dá 8. Estão me acompanhando? 90 dividido por 9, aqui é 10, ó. Aqui é 10. Vai ficar 8 décimos. Até aqui todo mundo chegou? Tá. Agora, olha aqui. Menos com menos, ó. O que que o menos vai fazer com quem está dentro do parênteses? Rafael, esse menos aqui vai fazer com que... O que que acontece com o sinal de dentro do parênteses? Ele inverte. Inverte. Então, esse menos vai ficar mais. Aqui eu simplifiquei também, ó. 35 não é múltiplo de 7? Então, eu simplifiquei, ó. Dividi os 2 por 7. 35 dividido por 7, 5. 7 dividido por 7, 1. Agora, o resto esquece, tá? O resto tá errado. Então, vai ficar 8 décimos, ó. 8 décimos. Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Ó. Aqui vai ficar décimos, tá? Tira isso daqui. Ih, não dá para entender nada. Põe aqui para mim. Isso, obrigada, Enzo. Apaga isso, apaga esse. Isso. Tá. Então, nós temos aí 8 décimos mais 5 sobre 1. Vamos lá, Rafael. Como que eu faço para deixar o denominador igual? Me dá uma ideia. Vamos riscar. Risca aqui, Enzo. Risca aqui, risca aqui. Você divide o de baixo? Ó, eu tenho 10 e tenho 1. Como que eu faço para deixar os dois iguais? Quem tá riscando aí? Ah, já sei. Multiplica o segundo por 10? Pode. Então, vai ficar... Vou repetir a primeira fração. Vai ficar 8 décimos. Aqui, Enzo, deixa 8 décimos aqui. O 8 em cima tá correto, Enzo. Fica 8. Isso, fica 8. Aí embaixo é um 10. 8 décimos. Aqui é 10. Para de riscar. Ficou 8 décimos. 8 décimos. Agora aqui, o Rafael falou para a gente Quem tá multiplicar por riscando 10. aí?
Quem está riscando, por favor, não risca não. Você já está bastante confuso. Apaga isso aqui, ó. Apaga esse 10 e esse X aqui, quem riscou. Vamos lá, pessoal. Eu estou apagando. Posso que foi a Gabriela? Ó, ficou 8 décimos. Agora, o Rafael falou para a gente multiplicar por 10. Se eu multiplicar 1 vezes 10, dá quanto? 10. 10. Então, aqui fica 10, Enzo. Aqui fica 10. Aqui, onde está esse 9, vai ficar 10. Isso. O que eu faço agora, Miguel, Rafael? Eu multipliquei o denominador por 10. O que eu faço com o numerador? Multiplica por 10. Multiplico por 10. 5 vezes 10? 50. Então, aqui em cima, ó, aqui é 50. Onde está 45 é 50. Barrei aqui no modo. Aqui, 50. Eu tô fazendo o melhor possível, que eu tô Tá, pelo computador. não tem problema. E se aqui, qual que vai ficar o denominador aqui, Miguel? 10. 10. Então, aqui, em vez de 9, Enzo, é 10. 8 mais 50, 58. 8. Aqui é só fazer um 8, ó. Vai ficar 58. Só que 58 é par e 10 é par. Eu posso dividir 58 por 2 e dividir 10 por 2. Vai ficar quanto? Não, eu apaguei tudo sem querer. Mas dá pra entender. Dá pra entender. Se eu dividir 58 décimos por 2, quanto vai ficar? 20 Peraí. Esse está no caminho. 29. 29 e o denominador? O denominador era décimos, então vai ficar 29 quintos. Isso mesmo. Perfeito. 29 quintos. Aqui vai ficar 29. Cadê esses lapisinhos da Léo? Onde é isso, professora? Ó, aqui vai ficar... Professora, apaga esse 29 aí. Vou fazer Aqui um vai negócio ficar aqui. 58 décimos. Tira esse 9 daqui. 58 décimos. Divide por 2, 29. Divide 10 por 2, dá 5. 29 quintos. Ah, o Enzo apagou tudo, Enzo. Ele apagou. Eu fiz sem querer. Aqui é 8 décimos. Aqui é 8 décimos. E aqui é 50 décimos. Professor, não tem como trocar de cor essa sua caneta, não? Não sei, vamos ver. Tem Isso. Aí aqui é 10. Isso, muito bem. Apaguei. Põe de novo. Meu Deus. Põe de novo. Isso, e aqui 50. Ah, entendi como fez. Aqui 50. Professora, acho melhor tirar a borracha daí, não vai acabar. Tá, aqui é 10. Acho que tá 8, 9 é 10. Aí aqui fica 58 décimos. Ih, a borracha apaga tudo. A borracha apaga tudo. É, porque a senhora... Apaguei Não dá pra tudo. entender. Deu para entender, pessoal? Aqui vai ficar 8 décimos mais 50 décimos e vai dar 58 décimos. Dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2, vai ficar 29 quintos. Aí não dá mais para simplificar. Ok? Então, vocês vão fazer o seguinte. Eu quero a foto desses 5 exercícios resolvidos corretamente, bonitinho, lindinho. Vai estar numa folha de caderno. Ah, não fiz ainda? Vamos lá. Não.
Então, vamos responder Quem aí. que era pra fazer Aê, aí? o Rafael. Era eu. Vamos ver. Não, Eu fiz uma gambiarra com ninguém essas... fez aí. Professor, Eu mas fiz peraí, uma confusão com essas contas aqui, sabia? eu ainda não consegui terminar o D. Não conseguiu terminar? Não. Acho que nem a professora vai entender o que eu fiz aqui. Vocês vão... Eu quero bonitinho, eu quero uma foto bonita, hein? Faz favor. A professora, minha mão não Mas eu ajuda, não. entendendo. Tem tremedeira. Tenho tremedeira. Eu tenho mesmo. Tremedeira? Eu não Conseguiram sei tirar visualizar? Essa letra E. Quanto que deu a sua, Rafael? Você não chegou no final, né? foto. Eu ainda não cheguei. Tá. Então, vamos prestar Na atenção. verdade, eu consegui chegar em um, mas ele tá errado. Tá errado? Tinha dado 85. Vamos ver o caminho? Olha só. Observem que isso aqui é um número misto. A gente não pode trabalhar com número misto assim. O que a gente vai fazer? Número misto, transforma ele em fração imprópria. Como que eu transformo o número misto em fração imprópria? Olha só. 2 vezes é o denominador vezes o número inteiro. 2 vezes 1, 2. E somo com o numerador. 2 mais 1, 3. 3. Vou repetir o denominador e vou repetir o sinal. Então, é esse número misto aqui, a fração imprópria dele é menos 3 meios. Você fez isso aí, Rafael? Olha, isso é matéria do 6º ano, tá? Nós trabalhamos isso ano passado. Número misto, transformar em fração imprópria. Você pega o denominador, multiplica pelo número inteiro e soma com o numerador. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Repete o sinal e repete o denominador. Menos 3 meios. Tá. Dividido, tá aqui, por menos 0,5 ou 5 décimos. Isso aqui você obrigatoriamente, ou você transforma tudo em número decimal, eu acho que vai ficar mais difícil, ou você transforma esse 0,5 décimos em fração. 5 décimos é a mesma coisa que 5 sobre 10. Ó, Professora, um zero depois da vírgula. Essa parte aí, eu peguei o 5, daí como ele era a única Você leva lá para sua mãe. decimal depois da vírgula, como ele era o único decimal depois da vírgula, eu coloquei só um 0 no 10. Isso, é isso aqui, ó. 5 décimos. Você repete o número e você vai, a quantidade de zeros vai ser o denominador. Vai ser 10, vai ser 100, vai ser 1000, depende da quantidade de números após a vírgula. Oi, Enzo. Pode falar. Como que fala um número que é, tipo, esse 3 aqui? Esse 3 e 1, como que fala? Fala com a sua mãe, rápido. Desculpa, Enzo. Oi, Enzo, desculpa. Como que fala um número que é assim, ó? Como que fala esse 3 e 1? 3 meios? Qual número você está falando? Esse daqui? 5 décimos? Aquele ali de... Não, aquele ali que eu marquei de branco. Porque esse 3 e 1 aí. Como que fala? 3 sobre 1, 3, 1. Mas a gente não fala o denominador 1. A gente não fala o denominador 1, porque ele é um número inteiro. O 1 não é necessário falar, ele é o número 3, só isso, tá? Entendi. Então, ó, menos meio ou menos 0,5 é a mesma coisa que menos 5 décimos. Mais 1/6. Tá aqui. A live Eu ganho... já vai cair. Oi? A live já vai cair. Vamos terminar essa daqui. Eu tenho uma divisão e uma soma, eu vou fazer a divisão primeiro. Então, a divisão, eu vou repetir a primeira fração, menos 3 meios. A operação divisão, eu mudo para multiplicação, vou repetir o sinal e vou inverter a fração. 5 décimos,
eu vou inverter para 10 quintos. Entendido até aqui? Por que que eu fiz isso? Uma divisão. Eu vou repetir a primeira fração, vou mudar a operação de divisão para multiplicação e vou inverter a segunda fração. Menos 5 décimos vai ficar menos 10 quintos. E vou repetir agora a última fração. Tem uma multiplicação, tem uma soma, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Sinais iguais, ó, menos com menos vai ficar positivo, vai ficar mais. 3 vezes 10, 30. 2 vezes 5, 10. E vou repetir a outra fração, mais um sexto. Rafael, eu tenho 10 e tenho 6. Eu posso somar? Não. Não. Eu tenho que deixar os dois denominadores iguais. O que que eu fiz aqui? Eu dividi o 30 por 10, dá 3, e dividi o 10 por 10, dá 1. Agora fica fácil. Se eu multiplicar todo mundo por 6, aqui não vai ter o mesmo denominador? 6. Então, eu multipliquei. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 6, 18. Mais um sexto. Agora, eu fiquei com os denominadores iguais. Não faço nada. Só vou repetir. Fica 6. 18 mais 1, 19. 19 sextos, o 19 é um número primo, não tem como a gente simplificar essa fração. Rafael, fala para mim aonde que você parou. Onde você travou, que você não conseguiu fazer? Não, eu consegui fazer, cheguei até 85, mas 85. É porque eu tinha feito o 30 décimos, eu multipliquei por 3. E o 1 sexto eu multipliquei por 5. Pra daí deu os dois 30 deu 30. Beleza. Então, 3 vezes 3 deu 90. Ali deu 90 e ali deu 5. Deu 95. 95 30avos. 95 30avos. Se você dividir por 5, 95 dividido por 5 dá quanto? Faz aí. Vou no banheiro. É que eu tô sem o celular aqui, não dá para eu calcular. 15, eu acho. 95 dividido por 5 não chegou. Tem alguma coisa, tem algum erro aí. Deixa eu fazer aqui. Você tinha 30 sobre 10 mais um sexto, é isso? E aí você multiplicou, você multiplicou o 10 por 30. Não, por 3. 3, aí o 30 por 3, multiplicou o 6 por 5 e o 1 por 5. Então, vai ficar 90, e aqui vai ficar 30, e aqui vai ficar 5, e aqui 6 vezes 5, 30. Denominador, 95. 95 dividido por 5 vai dar 1. É isso